Agora imagine que você está no plantão e chega uma vítima de choque elétrico. Ele apresenta uma lesão superficial na pele, por exemplo, mas está se comunicando e não apresenta sinais de desorientação. Você saberia identificar se está diante de uma lesão simples ou de uma emergência potencialmente fatal? Esse paciente pode até não apresentar sintomas visíveis após um choque, mas existem sintomas tardios que podem representar riscos graves. Hoje, você vai aprender a avaliar rapidamente a gravidade de um choque elétrico e identificar os sinais que indicam a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Mas antes de entrarmos no conteúdo de fato, eu tenho um convite. Inscreva-se no nosso canal. Aqui, você, estudante de medicina, vai ter acesso a conteúdos aprofundados do ciclo básico ao internato. E essa é só uma parte do universo da plataforma MR Academy. São aulas direcionadas, plano de estudo estruturado, flashcards e um banco com mais de 100 mil questões para testar o seu conhecimento. Mas bora então voltar ao nosso tema principal. Você precisa entender que, por menor que possa parecer um acidente envolvendo eletricidade, sempre exige atenção. Isso porque a gravidade nem sempre é evidente à primeira vista e depende de diversos fatores, como, por exemplo, voltagem envolvida, tempo de contato, trajeto percorrido pela corrente ao longo do corpo, tipo de corrente elétrica. Vamos pela ordem, então, começando pela voltagem envolvida. Choques com baixa voltagem, como 110 volts ou 220 volts, são extremamente perigosos e podem ser fatais. O real perigo não depende apenas da tensão, mas da corrente elétrica que circula pelo corpo, do tempo de exposição e das condições físicas no momento. Por exemplo, se a pele do paciente estava molhada ou se estava descalço. Os principais riscos são a tetania muscular, ou seja, contração do músculo. Nesses casos, a vítima pode ficar grudada à fonte de energia. A parada cardiorrespiratória, em situações em que a corrente passa pelo tórax, por exemplo. E lesões internas e queimaduras em situação de exposição prolongada, podendo levar a necrose e danos graves aos tecidos. Já as exposições a alta voltagem, acima de 1000 volts, por exemplo, apresentam maior risco de queimaduras profundas, arritmias, parada cardiorrespiratória e rabdomiólise, podendo causar amputações e até mesmo levar a vítima ao óbito imediato. Em seguida, precisamos saber quanto foi o tempo de contato do paciente com a fonte elétrica. Quanto mais tempo, maior a extensão potencial dos danos. O trajeto da corrente pelo corpo é outro ponto importante da avaliação. A corrente tende a causar maior preocupação quando atravessa regiões consideradas nobres. Uma corrente que passa de uma mão para outra pode atravessar o tórax e aumentar o risco de arritmias. Já um trajeto limitado a uma extremidade pode ter menor risco cardiovascular, embora ainda possa causar lesões locais importantes. O tipo de corrente elétrica é um ponto fundamental para avaliar também a gravidade do choque. Por exemplo, existem dois tipos principais: a corrente alternada, conhecida como CA, e a corrente contínua, ou CC. A corrente alternada, por exemplo, é aquela que encontramos nas residências e na rede elétrica comum. Ela apresenta um maior risco de causar contrações musculares sustentadas, porque pode estimular repetidamente os músculos e dificultar que a vítima consiga se afastar da fonte elétrica. Já a corrente contínua, apesar de também poder causar lesões importantes, geralmente provoca uma contração muscular única e intensa, podendo lançar a vítima para longe da fonte elétrica e, por isso, pode estar mais associada a traumas secundários, como quedas e fraturas. E aí, tudo bem até aqui? Se você está curtindo o nosso conteúdo e ele está te ajudando a entender melhor de alguma forma esse assunto, já aproveita para deixar o like aqui nesse vídeo. E se até o fim do vídeo surgir alguma dúvida, já aproveita para falar aqui nos comentários que a gente vai te responder. Bom, agora que já entendemos os principais fatores que influenciam a gravidade de um choque elétrico, vamos transformar esse conhecimento em uma avaliação prática. Quando um paciente chega ao pronto atendimento após um acidente elétrico, a primeira pergunta não deve ser só: ele levou um choque forte? O raciocínio precisa ser: qual foi o mecanismo desse acidente? Qual o risco de lesão cardíaca? Existe possibilidade de danos profundos nos tecidos? Esse paciente precisa apenas de uma observação ou de uma investigação mais completa? Uma forma prática de organizar essa avaliação é dividir o paciente em 3 grupos: baixo risco, intermediário e alto risco. O paciente de baixo risco é aquele que teve uma exposição elétrica limitada e não apresenta sinais de comprometimento sistêmico. Um paciente que encostou rapidamente em uma tomada doméstica, sentiu um choque, conseguiu se afastar imediatamente, permaneceu consciente e chegou ao atendimento sem dor no peito, por exemplo, palpitações ou alterações no exame físico. Esse é um paciente considerado leve, mas é importante lembrar: baixo risco não significa ausência de risco.
A avaliação deve considerar todo o contexto do paciente. Agora vamos para um grupo que exige mais atenção, paciente de risco intermediário. Aqui entram casos que existem algum fator que aumenta a preocupação, mas sem sinais claros de instabilidade, como um paciente que sofreu choque elétrico com corrente alternada, ficou alguns segundos preso à fonte e apresentou palpitações, mas chega consciente e estável hemodinamicamente. Nesses casos, a investigação pode incluir o eletrocardiograma e monitorização cardíaca contínua e uma avaliação laboratorial conforme o quadro clínico. Agora, chegamos aos pacientes que exigem maior atenção no plantão. São aqueles que existe risco aumentado de complicações graves, como arritmias, lesões profundas, insuficiência renal ou até trauma associado. Alguns sinais de alerta são perda de consciência, alterações cardiovasculares, queimaduras extensas e aparentes ou profundas, sinais de lesão muscular e trauma associado. Para facilitar a tomada de decisão, pense no seguinte checklist: qual foi a fonte de energia, quanto tempo de exposição, qual foi o possível trajeto da corrente, o paciente apresentou algum sinal de alerta e se existe trauma associado. Essas perguntas vão te ajudar a identificar rapidamente quem precisa de maior investigação. O ponto principal aqui é entender que a gravidade de um choque elétrico não é definida apenas pelo que vemos na pele. O diagnóstico depende principalmente do mecanismo do acidente e dos sinais apresentados pelo paciente. Um choque aparentemente pequeno pode esconder uma complicação grave, enquanto outros podem evoluir sem consequências importantes. O papel do médico no plantão é reconhecer rapidamente quais pacientes têm risco aumentado e não deixar passar os sinais de alerta. Por isso, que depois da avaliação inicial, o tratamento deve seguir os princípios de atendimento ao trauma, priorizando a ABCDE e estabilizando possíveis lesões em risco imediato à vida. Nos pacientes com lesões leves, o manejo costuma ser sintomático, com analgesia, cuidados locais das queimaduras e a atualização da profilaxia antitetânica quando indicada. Já nos pacientes com lesões mais extensas, suspeita de rabdomiólise ou exposição a alta voltagem, a hidratação venosa precoce é uma das principais medidas para reduzir o risco de lesão renal aguda. Nesses casos, também é importante monitorizar a função renal, eletrólitos, principalmente o potássio, e dosar creatinoquinase, CK, acompanhando a evolução clínica e o débito urinário principalmente. Pacientes com arritmia, alterações no eletrocardiograma, perda da consciência, queimaduras extensas ou outros sinais de gravidade devem permanecer em monitorização contínua e receber tratamento direcionado às complicações identificadas. Apenas um detalhe importante: hoje não se recomenda rotineiramente a alcalinização urinária ou uso de manitol para a prevenção de lesões renais por rabdomiólise. A base do tratamento continua sendo hidratação venosa vigorosa e monitorização clínica e laboratorial, reservando outras medidas para situações mais específicas. Então, se esse vídeo facilitou o seu raciocínio clínico, manda para aqueles colegas que têm dúvida durante a avaliação de um choque elétrico. E se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos com resolução de questões, resumos, videoaulas e aplicação prática dos conteúdos, corre lá na plataforma MRA. Você vai encontrar materiais exclusivos e recursos que vão te ajudar muito na preparação para as provas e no desenvolvimento da sua prática médica. Agora eu quero saber, qual outro tema você gostaria de ver explicado aqui no canal MRA? Deixa suas sugestões no comentário e a gente se vê no próximo vídeo.